Boa noite, galera da turma oitavo e nono ano, turma do EJA, turma da noite, da Escola João Fernandes de Lima. Um grande abraço em todos vocês, espero que todos estejam bem. Aqui em mais uma videoaula, hoje a aula de número 7, hoje 7 de abril, quarta-feira, dia 7 de abril de 2021, com a nossa videoaula de número 7. Desde já, peço àqueles que forem assistir essa videoaula que assistam do começo até o final. Não assistam 2, 3 minutos, 4 minutos e dizendo que já assistiram ou assistindo a metade ou um pouco depois da metade. Não vai acompanhar toda a explicação. É necessário, é importante que você assista do começo até o fim para poder entender todo o conteúdo que está sendo explicado, ok? Desde já eu agradeço àqueles que tiverem essa boa vontade. E vamos dar início à nossa aula de número 7. Vamos lá, pessoal. Continuando com o assunto de frações, nós vimos recentemente problemas com frações de quantidade. Hoje nós vamos trabalhar números mistos e frações impróprias. Números mistos e frações impróprias. Então aqui vocês estão vendo dois desenhos. Cada desenho desse representa uma determinada fração que está em destaque. E cada desenho representa um inteiro. Então, esse desenho aqui é um inteiro. Quantas partes ele foi dividido? Vamos observar um pouquinho aqui, para vocês verem. Quantas partes ele foi dividido? 4 partes. 4 partes. Dessas 4 partes foram destacadas quantas partes? 3. 3 partes foram destacadas. Então, que fração está sendo representada aqui? Aqui está sendo representada a fração 3 quartos. Então, que fração nós temos aqui? 3 quartos. De 4 partes, nós pegamos 3 partes. Numerador, denominador, ok? Então aqui eu já tinha explicado isso, vocês lembram da explicação. Agora vamos voltar para cá. Essa figura aqui, a figura toda representa uma fração, a figura toda. Então esse desenho aqui, esse primeiro desenho, ele é um inteiro. E aqui eu também tenho um inteiro. Então, quantos inteiros eu tenho aqui? 2 inteiros. Nós queremos representar essa parte que está em destaque nos 2 inteiros sob a forma de uma fração. Como é que a gente vai fazer isso se são 2 inteiros? Muito fácil, pessoal. Presta atenção que é muito simples. Vamos contar. Quantas partes foram pintadas? Quantas partes foram destacadas? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho 4 partes em destaque, pintadas. Agora eu continuo. 5, 6, 7. Então qual é a fração que eu tenho aqui? 7 vai ser o numerador. Então 7 é o numerador. Quem vai ser o denominador? Atenção, que é aí onde você tem que ficar atento. Quem vai ser o denominador? O denominador não é a soma de tudo que dá 8. É errado se você pensar assim. Você diz, o denominador é 8, porque aqui tem 8 partes ao todo. Não, o denominador não é 8. O denominador é 4. Aqui está o denominador. E por que é 4? Presta atenção quem está ouvindo e assistindo essa aula. O denominador é 4 porque cada inteiro foi dividido em quantas partes? 4. Olha aqui eu tenho 4 partes e aqui também eu tenho 4 partes. Então, o número de partes que o inteiro foi dividido é o denominador. O número de partes que o inteiro foi dividido é o denominador. Então, se eu dividir em 4 partes, o denominador é 4. Aqui está. Então, como é que eu leio essa fração? Essa fração é 7
quartos. Essa fração aqui é 7 quartos. E ela é chamada de fração imprópria, certo? Fração imprópria. Mas onde é que está o número misto aqui? Onde é que está o número misto? Preste atenção. Isso aqui eu posso escrever também da seguinte maneira. Quantos inteiros nós temos? 2 inteiros. Desses 2 inteiros, um foi todo pintado, foi todo destacado. Então aqui eu tenho um inteiro e nesse segundo inteiro aqui, quantas partes foram destacadas? 3. De um total de quantas? 4. Então, isso aqui, como é que eu leio? Um inteiro e 3 quartos. 1 inteiro e 3 quartos. 1 inteiro e 3 quartos é igual, é a mesma coisa que 7 quartos. Então, tanto faz, pessoal, eu escrever dessa maneira, aqui, isso aqui é o que nós chamamos de número misto. Isso aqui, pessoal, é o que nós chamamos de número misto, certo? Isso aqui é um número misto, porque tem esse nome? Porque ele é escrito com uma parte inteira e uma parte em fração. Então, o que é escrito com uma parte inteira e uma parte em fração se chama número misto. Todo número misto pode ser transformado, pode ser escrito em uma fração imprópria, como essa daqui. Então, eu posso dizer que 1 inteiro e 3 quartos é igual a 7 quartos. Isso aqui é a mesma coisa. Tanto faz eu escrever dessa maneira, quanto eu escrever dessa forma aqui. Eu vou dar uma pausa agora, pessoal, para a gente resolver mais alguns exemplos para fixar melhor, ok? Só um instante aí. Bem, pessoal, para a gente concluir nossa aula, vamos fazer mais alguns exemplos. Preste atenção. Então, vocês estão vendo aqui duas questões. Aqui, quantos inteiros nós temos? 3 inteiros. Quantos inteiros nós temos aqui? 2 inteiros. Então, vamos escrever isso aqui na forma de fração imprópria, como também na forma de número misto. Atenção, prestem atenção. Olha só. Então, aqui eu tenho, olha, faltou colocar isso aqui, pessoal, desculpe aí, viu? Faltou colocar isso aqui, vocês me desculpem, na hora de copiar, faltou dividir aqui. Então, vamos representar tudo isso aqui por uma fração. Vamos representar todos esses desenhos aqui, esses desenhos representam uma única fração. Que fração é? Olha só. Primeiro, conte as partes que foram pintadas. Quantas partes foram pintadas? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto. Então, 11 é o numerador. É o número de partes que foram pintadas. Quem vai ser o denominador? Repare, cada inteiro desse foi dividido em quantos pedaços? 4. Então, o denominador é 4. Então, essas figuras aqui, todas elas estão representando uma fração. Que fração é? 11 quartos. 11 sobre 4. Agora, vamos escrever aqui na forma de número misto, como eu mostrei na questão anterior. Então, aqui, quantos inteiros nós temos ao todo? 1 inteiro, 1 inteiro, 1 inteiro. Aqui a gente tem 3 inteiros. Nesses 3 inteiros, quantos estão todos pintados, todos completos? 2. Então fica 2 inteiros e 2 inteiros aqui, ó, e 1, 2, 3. Aqui no último, aqui eu já usei, ó, tá aqui, ó, 2 inteiros. E aqui eu tenho 3 partes de um total de
4. Pronto. Então, tanto faz, pessoal, escrever 11 sobre 4, quanto escrever 2 inteiros e 3 quartos. É a mesma coisa. Eu estou explicando dos dois jeitos, pessoal. Agora aqui, bom, quantos inteiros tem? 2. Vamos escrever na forma de fração. Então, vamos lá. Primeiro, vamos escrever na forma de fração. Quantas partes foram pintadas ao todo nas duas figuras? 1, 2, 3, 4, 5. Então, quem é o numerador? 5. O numerador é 5. Quem vai ser o denominador? Preste atenção. Em quantas partes cada inteiro foi dividido? 4. Então, o denominador é 4. Pronto. Acabou aqui, ó. Então, isso que está aqui representa que fração? 5 quartos. Agora, vamos escrever esses desenhos na forma de número misto. Então, aqui eu tenho um inteiro, tá vendo? E aqui eu tenho outro inteiro. Ok? Esse inteiro aqui foi todo pintado. Então, eu tenho um inteiro completo. Pronto. E aqui eu tenho uma parte de um total de quantas? 4. Olha aí. Então, tanto faz, olha pessoal, tanto faz escrever 5 quartos, então isso aqui tudo é 5 quartos, ou um inteiro e 1 quarto, é a mesma coisa. Um número misto e uma fração imprópria. E assim, pessoal, nós encerramos nossa aula de hoje, a aula número 7, do dia 7 de abril de 2021. Um grande abraço a todos, façam as atividades e fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!